Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos ensina: vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. Em vão vigia se não for o Senhor que vigia. Assim como é necessário a perseverança, sempre no intuito de agradar o nosso Senhor. E ele agrada daqueles que o buscam e o encontram, aqueles que perseveram dia após dia, e não para serem vistos pelos meros mortais, mas antes aquele que sonda a intenção da mente e do coração e sabe da nossa perseverança. Não justificamos a si mesmo a quem nos justifica. A palavra diz que o pobre e o rico têm algo em comum. Ambos foram feitos pelo Criador, assim como a palavra diz que melhor para aqueles que seguem na dependência do Senhor e jamais colocando as muitas riquezas em primeiro lugar. Porque tudo aquilo que colocares diante de vós que seja em primeiro lugar, não seja o Criador, ele disse: aquele que na verdade amar mais sua vida do que a mim não serve para me seguir. Assim como ele nos ensina: bem-aventurados sois aqueles que permanecem fazendo a minha vontade, bem-aventurados sois aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhando, fazendo a sua vontade, não a nossa. Porque a palavra diz que, assim como ele demonstrou: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele foi aquele que fez nos mínimos detalhes, aquele que cumpriu a lei nos mínimos detalhes e que nos concede aqueles que nele depositam a fé, aonde para não se desfalecer na fé é necessário perseverança em ser seu imitador, a fim de aperfeiçoar a fé e ser salvo pela fé, aonde isso nos é imputado como justiça, porque ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores, não por si, mas por meio daquele que nós declaramos publicamente de boca a nossa fé, e se está sempre aperfeiçoando, porque em vão aqueles que a sua fé se naufraga, a fé se torna morta, nula, se não tem o autor e consumador da nossa fé nos orientando. Segundo o seu espírito, falamos com eloquência, espírito de ousadia, de intrepidez, de poder e de equilíbrio, jamais de covardia, mas antes daqueles que seguem firmes e constantes, sempre colocando a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos é acrescentada. Aqueles que perseveram dia após dia segundo aquele que nos sustém. A palavra diz que a reputação não está condicionado naquilo que é terreno, em acúmulos daquilo que é terreno, mesmo porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. A boa reputação está condicionado àqueles que zelam pelo bom nome, aqueles que zelam nas boas práticas. A palavra diz que aquele que for de condição humilde zele pelo seu nome, aonde sabemos
que, ainda que muitos queiram, assim como fizeram com José, o fazer passar como que morto e sujarem a sua túnica com o sangue dos animais, querendo sujar a sua reputação, ele bem disse que o mal que lhe fizeram fez com que se cumprisse os desígnios de Deus em sua vida. Assim como sabemos que o Senhor é aquele que transforma toda maldição em bênção, assim como ele nos ensina, se for da sua permissão, melhor ser prejudicado ao que prejudicar o seu próximo. Porque na verdade a palavra diz que seria inevitável os escândalos, mas ai por meio daqueles que veem o escândalo. Porque os escândalos, na verdade, faz com que, ele disse, ai daqueles que fazem com que um destes pequeninos que creem em mim venham desfalecer. Os escândalos por modo daqueles que vêm e que seria inevitável, faz com que muitos que estão enfraquecidos na fé venham desfalecer. E por isso a palavra diz, ai daquele que trai o Filho do Homem, assim como que agem como enganadores, aqueles que estão sempre, na verdade ele diz, pode o homem roubar a Deus? Todavia vós estáis me roubando nos estatutos e mandamentos. Assim como também aqueles que perseveram num bom testemunho, é por meio do bom testemunho que as almas vêm até Cristo, e uma vez que conhece a Cristo, passam a ser seus imitadores, assim como nós somos imitadores em Cristo. Aonde na orientação, segundo o seu Espírito, sempre sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos, porque maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que deixa de estar com o coração segundo o coração de Deus em Cristo Jesus para estribar e depositar a confiança nos meros mortais. Porque aquele que assim permanece por ser influenciado erroneamente naqueles que são falsos, acaba indo para o mesmo lugar que eles, se não abrirem os seus olhos e apartar daqueles que, na verdade, não têm compromisso com o Evangelho. Usam o nome do Senhor em vão e o Senhor os vence pelo sopro da sua boca, dia após dia. Por isso perseverai, segundo aquele que é do alto, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.